Olá, eu sou o Maxon Lima, essa é a primeira edição do Antes do Pesadelo. Então toda sexta-feira, aqui nas madrugadas da Load, a gente tem um encontro para falar sobre terror nas mais diversas mídias, seja videogame, cinema, quadrinhos, série, e também para assistir um filme. Eu vou apresentar o filme para vocês, eu volto eventualmente em algum momento desse filme para falar mais sobre terror. Também o terror aqui da Loading, que eu acho legal a gente puxar o que foi abordado dentro dessa temática nos mais diversos programas da grade. Eu acho que é legal também ter um pouco disso aqui e falar sobre, agora fim de ano, o que tem de mais legal, quais foram os filmes mais legais do ano, os jogos de videogame mais legais do ano, evidentemente que dentro da temática de terror. O filme de hoje que a gente vai assistir é O Ouija, o Exorcismo. E eu gosto que no título já fica claro que ele mistura dois subgêneros do terror. Não necessariamente porque tem um Ouija, uma tábua de Ouija, esse artefato místico, essa porta para o além, que a gente tem uma possessão demoníaca. É claro que são espíritos, mas transita entre esses dois temas. Eu, particularmente, tive meu primeiro contato, não direto, mas através da TV, com uma tábua de Ouija com um exorcista. A Reagan resolveu brincar com isso, encontrou na casa dela e aí deu no que deu. E é claro que esse filme novo também começa com crianças ali à noite brincando e aí surge uma tábua de Ouija. Eu tenho um presente aqui pra você, eu achei isso aqui e evidentemente que dá tudo errado, porque crianças quando resolvem mexer com essas coisas sempre dá tudo errado e reverbera a vida toda desses sujeitos. Então o filme tem dois grandes momentos. Esse das crianças a princípio e depois um deles adulto. E o que aconteceu? O que aconteceu nessa fatídica noite que mudou a vida dele para sempre? Uma curiosidade é que essa criança adulta depois é filha de um rabino. E esse rabino não é só um rabino, ele também é um exorcista. E essa tábua de Ouija estava ali entre uns artefatos que ele guardava. Então, só para dar uma ideia do porquê que tem essa transição entre gêneros. Evidentemente que eu não vou contar mais nada, mas quando eu penso nisso, eu penso nessa temática de tábua de Ouija, eu puxei da memória um filme recente do Mike Flanagan, que é um dos diretores mais queridinhos, recentes, não só de Hollywood, mas também dos serviços de streaming. Talvez você já tenha assistido A Mansão Bly ou Residência Hill, ele é um dos idealizadores desses projetos. Ouija, a Origem do Mal é o filme dele, foi ele transitando por esse tabuleiro, essa porta para o além. E uma das coisas legais é que esse filme ele se passa algumas décadas atrás e diz respeito a uma família que, não vou dizer que eles são charlatões, mas eles fazem essa ligação entre uma família que perdeu um ente querido e o além, esse contato para dar um descanso, dar um fechamento para qualquer história que seja. E aí quando a coisa acontece, deixa de ser esse charlatanismo e passa a ser real, aí é quando o sobrenatural vem à tona. E eu vou deixar aqui agora um trechinho desse filme e logo na sequência a gente vai com O Ouija, o Exorcismo, lembrando que eu volto, eventualmente, dentro do filme para falar alguma outra coisa de terror, então, por favor, fique aí e vamos começar a assistir O Ouija, o Exorcismo. Mary, we invite you into our circle. If that's you, blow out the candles. Oh my God. This is a scam. She deserved it, Mom. It's your job to stand at the curtains and not attack the clients. And you, young lady? What's a scam? Woke up this morning feeling You are so weird. Does she have a lot of problems? It's nothing too concerning. What's this? New prop for work. Spirit, can you hear me? Yes, we can. And we can see you. Who are you talking to, Doris? Daddy, are you there? Who are you? Did you see her writing this? No. Because it's Polish. Doris, who did this? I'll show you. Are you here? Something is happening that we can't understand. I'm concerned about your girl. The spirit world is dangerous. What are you doing? I'm not doing it. Stop it!
Do you know what it feels like to be strangled to death? Something is wrong with Doris! She's experiencing something amazing! I believe she is channeling powers we do not understand. Doris? Doris! Are you there? Are you there? Yes. Ufa! Fê! Fê, tamo no ar! Tamo no ar, conseguimos! Tá focado agora? Aê! Bom demais! Tá. E aí, galera? Invadimos aqui a sala do 52X pra te dar um recadinho sobre o multiverso, meu amigo. Exatamente. Essa aqui é a Fábio Gomes, eu sou Fernanda Pineda e a gente vai estar com vocês de segunda a sexta, sempre ao meio-dia, num programa que fala de tudo que a gente gosta, né, Fábio? Exato! Filme, série, games, quadrinhos... Tudo que você precisa saber estará no multiverso. E essa semana vai ter muita coisa interessante, não é não? É, tem entrevista internacional, tem entrevista nacional, tem dicas do que você precisa assistir, tem novidades do mundo dos games. Se eu fosse você, não perdia. Exatamente. Então, de segunda a sexta, a partir do meio-dia, vem com a gente pro multiverso. Venha, venha, vem, vem! Essa semana, aqui na programação da Load, mais especificamente no Mais Geek, foi abordado o tema do Junji Ito, que é um dos grandes autores, um dos grandes mestres de terror dos últimos anos. E com o relançamento de Uzumaki, que é talvez a sua obra ocidental mais famosa, foi a deixa para falar. É sempre uma ótima oportunidade para se falar sobre esse grande mestre do terror, mas com a chegada desse relançamento de Uzumaki, foi perfeito. Uzumaki, que foi lançado originalmente aqui no Brasil faz uns anos, uns bons anos, que foi o meu primeiro contato com o Junji Ito. Eu nunca fui um assíduo leitor de mangá, porém é uma exceção porque é um trabalho muito único. Ele é dedicado, ele tem algumas coisas assim, às vezes ele foge da temática, às vezes é tão exagerado que parte pro cômico, mas ele sempre pende pro terror, nos mais diversos subgêneros. Ele tem uma característica de antologia que é muito legal, que também compete muito ao terror, que é aquela ideia de que o Uzumaki, por exemplo, tem um fio da meada, tem uma história principal ali, mas você pode isolar os acontecimentos e enxergar isso como algo por si só. Isso já é uma coisa genial quando a gente pensa e funciona muito bem para o terror. O Lovecraft não necessariamente trabalhava com antologias, mas ele trabalha muito com contos curtos e muito impactantes. Inclusive, Lovecraft é uma das grandes inspirações do Junji Ito. E aí no programa do Mais Geek a gente desenvolveu um pouco mais sobre a vida do cara, as inspirações dele, da onde ele tira isso, né? Porque se você já viu, já teve contato, sabe que o horror corporal é muito característico desse cara. Naquele virar de página você tem um choque e aquela imagem fica na tua mente, às vezes muito mais tempo do que deveria, porque é a quebra da rotina. O realismo fantástico ele lida muito com isso, de você estar indo pro colégio e você se depara com uma pessoa meio maluca obcecada em um caracol. E o Uzumaki gira em torno justamente dessa espiral. É uma cidade inteira, é como se fosse uma periferia de uma grande cidade japonesa que aos poucos vai escalonando essa obsessão por espirais. E começa com a espiral de um caracol, e aí toma proporções que muito provavelmente você já deve ter visto a imagem mais famosa relacionada a Junji Ito Uzumaki, que é uma coisa um tanto grotesca demais, mas é também interessante dizer que o Junji Ito não faz muito uso de víscera, de sangue e tal, mas ele tem uma característica muito própria, assim, ele tem um uso muito próprio disso, né, dessa característica do terror, do explícito, por assim dizer. Então, eu separei um trechinho dessa participação lá no Mais Geek e vocês assistem aí agora. E aí depois a gente volta com o Ouija, o Exorcismo, e depois a gente volta de novo aqui também. Mais mangás pra vocês, e olha só, Uzumaki,
obra, assim, clássica do mestre do horror Junji Ito foi relançado. E eu sei que muita gente aí deve estar pensando, Uzumaki, Naruto, Uzumaki, tem tudo a ver, porque os Uzumaki são espirais, gente. Exatamente. E aí, se vocês observam ali o prato de ramen do Naruto, tem o espiral. Tem o Uzumaki ali. Mas... Vamos focar, né? Vamos focar que o negócio aqui não é bem, né, colorido, é feio. É feio. E claro que não tem nada a ver com feio, mas para ajudar a gente a falar sobre Junji Ito, a gente trouxe a nossa especialista em terror aqui em Junji Ito, Maxson Lima. Obrigado. Agora, oficialmente um membro do Mais Geek. Verdade verdadeira. Primeira aparição lá nos idos. Nos idos, quem viu, viu, né? Foi pro Junji Ito, voltando pro Junji Ito, olha que maravilha. Jorgito. Junji Ito nos une a todos. Uma espiral da vida. Uma espiral. Você começa aqui, você vai no Jorgito até o final. Só que é espiral, Olha aí. espiral de carne humana. Mas, Maxson, conte pra gente, quem é Jorgito? Quem é o Junji Ito? O ex-dentista Junji Ito. Junji Ito. Ex-dentista, imagina você indo pro seu dentista e ele é o Junji Ito. E você vai descobrir isso alguns anos depois, sabe? É interessante porque era isso mesmo, e aí o Tomie fez sucesso. Que na verdade no Japão é provavelmente o trabalho dele mais famoso. Tomie, pra quem não Inclusive, sabe, é aquele personagem, É aquela uma, menina... é tipo uma sucubus, essencialmente. Então o Com cara, o cabelão. o cara entra um canal aqui, uma extração, o cara é lá e desenha. É muito disso, é muito dele Mas isso, tem né? que ser uma pessoa fofa, porque ele ama gatos. Também tem essa. Tem a biografia dele que ele Meu colocou, inclusive a Deus, esposa dele cara. lá, tipo, ele chega, imagina, ele chega um dia no trabalho, comprei um gato. O editor dele fala, faz um terror de gato aí. Nossa, cara. Mas foi pra ele, tipo, umas férias do terror, assim. Mas o Uzumaki, eu acho que no Brasil, como poucas obras de Junji Ito chegaram aqui, né? O Uzumaki foi uma delas. Ainda bem, porque fez muito sucesso na época. Espero que faça muito sucesso de novo. Acho porque... que a gente, assim, pra gente que veio de fora, talvez seja o principal. A gente que veio de fora, o Uzumaki Primeiro contato, sim. é o principal trabalho dele pra nós, mas lá no Japão não, né? Tomie, no caso. quando as pessoas ficam sabendo que tem, acho que 6 ou 7 longas de Tomie, é uma coisa muito louca de se pensar. Né? E tem um filme do Uzumaki também, só Que que... é péssimo, deixa de pra lá. 94, é a pior coisa que você vai ver na sua vida. Assista se No puder. bom sentido ou no mau sentido? Assim, Num a pior péssimo, coisa? pior coisa que você É vai que ver na não sua é vida. bem horror, é uma coisa mais fantástica, fantasiosa. Tá. Eu não uso o pior como elogio, que nem o Max. É pior mesmo, é muito ruim. Mas algo bem interessante do Uzumaki é que ele tem muitas das características da obra do Junji Ito de forma geral. E é legal citar o lance de dentista, porque nesse ano na Comic Con teve um painel com ele, e ele falou coisas lá que eu nunca tinha lido em nenhuma entrevista, nem nada sobre ele. Como, por exemplo, que ele, às vezes, em situações extremamente cotidianas, ele tira tudo isso. Então eu imagino que talvez de alguma paciente, de algum caso, de alguma coisa que tenha acontecido com ele no passado, ele tenha se inspirado na Você Tomie. imagina isso? Ô, vê sua cara ali, ó. Eu vou usar essa cara pra desenhar o meu próximo mangá, vai ser o meu próximo hit. Cara, É, diga, abre a absolutamente. boca aí, o cara abre a boca. Nossa, tá cheio de caracol aí, mano. É aquela tripofobia na boca, assim, ó. Nossa, cara, que Aí ele nojo. transforma em uma obra que ganha Eisner, por exemplo. Tipo, esse é o nível desse cara, por exemplo. Então, mas eu tive uma impressão curiosa quando eu tava lendo Uzumaki. Eu, assim, fui novata ali na parte de Junji Ito, porque eu nunca tinha lido nada sobre ele. Conhecia, obviamente, já, né? Mas eu senti que até o meio do mangá é uma sensação e do meio pro fim é outra. O que seria, mais ou menos? É que assim, eu sinto que do começo até o meio é muito pé no chão. São acontecimentos assim que, caramba, pode acontecer ali. Depois acaba virando um pouco fantasioso. Tem isso mesmo? Eu acho que é característica da antologia. E aí, mesmo que seja uma história continuada, começo, meio e fim, ainda tem muito disso. E aí é a condição do épico, né, que se torna a cidade. No começo é uma coisa mais você olhando no micro ali, o caracol, aí a coisa na sua casa, por exemplo, quando crema a pessoa a espiralada nas cinzas, que é um negócio que choca também. Isso acontece sempre, né? Porque tem essa figura do crematório que tá sempre ali em volta. Exatamente. E as coisas sempre acontecem, o bagulho sempre sobe até alguém reparar. Mano, tem alguma coisa errada. E vai escalonando, até que é como se a própria cidade se tornasse essa entidade ancestral como a inspiração do novo. É um segundo e terceiro ato, né? Que nem a Thaís falou, muito mais pesado no todo do que nessa parte micro. É porque que depois a gente parece conta. que acaba sendo uma coisa normal. O pessoal já aceita aquilo lá como, não fica muito parado, senão você vai virar um caracol, hein? Eu não sei vocês, mas eu acho que se eu olhasse uma fumaça assim, saindo do crematório, eu falei, comensal da morte, sei lá, mano. No primeiro momento você não ia reparar, cara. Assim como todas as pessoas da cidade. Cara, que isso? Você vê uma fumaça, cara, voando em caracol Mas ali, é que meu. quem nota isso a primeira vez é a viúva. Exatamente. Aprofundar já é dar muito spoiler, mas é uma viúva que ela já tá um pouco abalada porque acabou de perder o marido, e aí o pessoal acha que não dá muito crédito pra ela, porque tadinha, ela tá abalada. E os acontecimentos, apesar de rolarem tudo na mesma cidade, eles
não são com pessoas conhecidas, sabe? Tipo, um caso São lá em casos cima, isolados. um caso aqui embaixo. Mas é aquilo, né? Se você tá ali vivendo sua vida e obrigações do dia a dia, você não repara nas coisas que começam a ser reparadas por pessoas que estão em uma situação de luto ou alguma coisa do tipo. Mas ainda falando do lance da cidade, a coisa se torna realmente aventuresca. Eu, por exemplo, quando li a primeira vez, eu pensei inclusive em Mad Max, lá pra parte final, como as pessoas se adaptam a condições adversas e aí começam a criar a cidade. As pessoas vivem como sardinhas em lata ali. E é como se aquele monte de gente fosse assimilada e se tornasse um corpo só. É uma coisa grotesca. No final vira o novo normal da cidade ali. Isso. A cidade se torna uma espiralada gigantesca, que aí compete a esse lance da espiralada infernal. E aí tenta associar como que do mundano ele tira isso, né? De um caracol que ele vê ali voltando pra casa, sei lá, do trabalho, aí ele me cria um negócio desse. Por que não? É absurdo, né? Mas foi isso mesmo? Ele é um caracol, não. pá! Não. Toma lesma, pá! É só imaginando, assim. Sim, infelizmente, lá no painel da Comic Con ele não deu esse detalhe. Pô, meu. Mas fizeram uma pergunta interessante, clássica, né? Que deveria ser feita pra todo mestre do terror. O Jiu-Jitsu é um grande mestre do terror, que é Fred ou Jason? E aí? É Fred, né? E aí? É Jason. Ah lá, tá vendo? Fred. Quem que você acha que ele respondeu? Jason. Eu acho que o Fred é um pouco mais... Mais psicológico, assim, Cara, você né, dorme, o cara, sabe? É, vem com a mãozinha... Ah! Não tem escapatória. Quer coisa pior que você não poder dormir? E ele escolheu o Fred, mas ele falou Aí, que ó. ele fez mais por causa da... Ganhamos. Da garra de gato. Ganhamos, você Mas aí, perdeu. ó, choque, Cleiton pra me mim, deixou no vácuo. Desculpa. Ô, Cleiton. Desculpa, pelo de amor novo, por favor. Não, agora eu não quero. Por favor. Ignora ele. Já Mas nasceria, ó, 1-0 pra gente. já nasceria uma história de terror desse vácuo aí. Mas fechando, pra fechar, além de Uzumaki, tem alguma outra recomendação? Guiô chegando, né? Agora. Então, isso aí eu fiquei em choque e muito feliz, porque Guiô é absurdamente bom e é uma das coisas mais bizarras. São criaturas abissais que criam patas de crustáceo metálicas e Que vão andar pela cidade. imagina Tipo um tubarão, exatamente, entrando Com pela sala da patinhas. sua casa. Guiô chegando aqui passear, no pra Brasil, passear o então cachorro. fica de olho, fica de olho. Tipo a anatopeia do tubarão. Exatamente. Okura! Mariba Mariwas! O Givadil Bunker aqui do 52X para passar um recadinho para vocês. Ele é o Jeff, eu sou a Thaís, nós somos apresentadores do Mais Geek. E no nosso programa vamos falar de animes, tokusatsu, mangá e tudo da cultura oriental que vocês tanto amam. Quer saber um spoilerzinho? No domingo a gente participa também aqui da programação da Load e antecede o bloco do Super Hero Time. Se você Olha manja, só! você já sabe o que é que eu tô falando, certo? Senão você vai ter que pesquisar. Então fica de olho porque a partir do dia 7 nós vamos entrar todos os dias aqui, depois do Game Shark. Fica de olho. E nesse último bloco da primeira edição do Antes do Pesadelo, eu resolvi falar sobre alguns jogos de terror. Inclusive, um deles é o jogo de terror mais comentado de 2020, que é o Phasmophobia, que ainda está em acesso antecipado, sempre bom dizer. E eu gosto de pensar que ele tem a possibilidade de ser jogado em realidade virtual. Se você já jogou e já tomou altos sustos com seus amigos ou sozinho, que seja, só imagine como é enviar esse negócio. Eu já joguei bastante, já joguei com desconhecidos, já joguei sozinho, já joguei com amigos. São experiências, assim, indescritíveis. Eu acho que cada caso é um caso específico. Você colocar o susto, você fazer esse simulador de casa mal assombrada, aleatoriamente falando, é o grande feito desse jogo, porque realmente cada partida é diferente uma da outra. E você tem aqueles equipamentos que você faz uso ali, você se sente um caça-fantasma. Basicamente, você se sente vivendo um novo filme de atividade paranormal. E nada substitui a ideia de que você pode ouvir a assombração sussurrando no seu ouvido ou algo do tipo. E você tem ali a sua caderneta que você identifica, especifica qual o fantasma que você está atrás, porque você, na verdade, precisa da incidência, né? Você precisa da prova de que aquela entidade sobrenatural existe para que você consiga vender, consiga comprar novos equipamentos e assim que o jogo continua. E como ele está em acesso antecipado, é sempre bom pensar que novas fases estão a caminho, novos cenários, novos equipamentos, por que não dizer, e que sabe-se lá quando esse jogo vai ser de fato lançado, mas ainda nessa etapa ele está funcionando muito bem. George, I've arrived at the location. All right. Be careful, and let me know as soon as you find anything.
Okay, I've checked the water and it's dirty. That means we're dealing with either a spirit or a wraith. You're not done yet, though. We still need more information. It's possible the ghost is in the basement. I'll use the spirit box to get a confirmation. Okay, if you don't get a reading, then look around with a UV light for anything out of the ordinary. Is anyone in this room? Can you give me a sign? Got a reading on the spirit box. Alright, it looks like we're dealing with a spirit. Hey, your vitals aren't looking good. You need to pack up and leave as soon as you can. You're risking your life from this point on. E o terror cooperativo tá muito em alta, para ser sincero também. O jogo do Jason fez bastante sucesso há uns anos, e o Dead by Daylight já há vários anos, que tem cada vez se reinventado com novos monstros e novos sobreviventes. E recentemente teve um novo, nesse novo capítulo, The Binding of King, que apresentou os Gêmeos. E a gente nunca teve uma mecânica semelhante a essa nesses 4 anos de Dead by Daylight, porque são gêmeos siameses, Charlotte a maior e o Victor o menor, e ele se desgruda do corpo dela e corre pelos cenários assim, como se fosse um Chuck. E o Chuck também é um dos monstros mais pedidos em Dead by Daylight, por que não agora ele não se encaixaria? A gente já tem lá o Michael Myers, o Leatherface, o Freddy Krueger, o Chuck se encaixaria como uma luva, por assim dizer, em Dead by Daylight, e eu tenho jogado bastante, é uma diversão gigantesca pra mim. E esses dois novos monstros têm feito bastante sucesso, a galera tem escolhido jogar com eles, o que me deixa muito feliz porque mostra que é um incentivo, né, a Behavior a fazer novas mecânicas de jogo, novas formas de você jogar, controlar os monstros, não só os monstros, mas também os sobreviventes. Afinal, quase sempre todo monstro acompanha também o sobrevivente, no caso foi a Elodie, que tem lá suas 3 vantagens bem específicas dela, que naquele universo da teia de sangue, depois tudo se mistura, a gente pode escolher e criar o nosso próprio personagem com vantagens misturadas, mas eu achei bem legal. Claro que também tem aquela parede de texto de folclore, né, do folclore do jogo, contando a história, o pano de fundo da coisa toda. Então, dos últimos aí, do Mercenário e do Stranger Things e tal, talvez tenha sido o que eu gostei mais. Foram os gêmeos, a Charlotte e o Victor. Pode-se dizer que sim?
assim que a gente termina a primeira edição do Antes do Pesadelo. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês voltem aqui semana que vem pra gente conversar mais sobre terror e assistir mais um filme de terror também. Então é isso aí, valeu, tchau. Ouija Exorcismo. Versão brasileira, Artway Filmes, São Paulo.